Olá alunos, bem-vindo a mais uma videoaula de processo de usinagem. Nessa videoaula de hoje estaremos trabalhando com o estudo do cavaco, estudo do fluido de corte e com os processos de usinagem. O cavaco ele é resultado da retirada de sobremetal da superfície que está sendo usinada, e pelo aspecto e formato do cavaco produzido é possível avaliar se o operador escolheu a ferramenta com critério técnico correto e se também adotou os parâmetros de corte adequados. O cavaco ele pode ser dividido, classificado na verdade, de 4 maneiras: o cavaco em fita, o cavaco helicoidal, o cavaco espiral e o cavaco em lasca ou pedaço. O formato mais conivente, ou seja, o melhor tipo de formato que nós temos, seria o formato do tipo helicoidal, que está sendo representado pela figura 1, através da letra B, o cavaco do tipo helicoidal, que seria o tipo de cavaco melhor que se produzido durante os processos de fabricação por usinagem. Na figura 2, nós está mostrando a influência do material usinado na formação do cavaco, onde nós temos o seguinte: o alumínio, que entre os materiais dessa figura é o que possui menor dureza, e o ferro fundido entre os materiais que possuem maior dureza. A comparação entre os dois: o alumínio, de menor dureza, ele vai produzir um cavaco contínuo. Já o ferro fundido, que é um material de maior dureza, ele vai estar produzindo um cavaco menor, um cavaco não contínuo, um cavaco menor, ou seja, um cavaco quebradiço. Então também o tipo de dureza do material vai estar influenciando na formação do cavaco. Ou seja, quanto maior for a dureza do material, menor vai ser o tamanho de cavaco. E quanto menor for a dureza do material, maior vai ser o seu tamanho de cavaco. O cavaco, embora inevitável nos processos de usinagem, ele se torna indesejável, tão logo ele é produzido, pois sua presença na região de corte pode danificar a ferramenta, a superfície e a superfície da peça usinada. O cavaco contínuo ele é indesejável na maioria dos processos de usinagem, porque ele pode causar acidentes, além de estar prejudicando o corte e também está dificultando a refrigeração direcionada do fluido refrigerante ali que está sendo utilizado para refrigerar tanto a peça como a ferramenta, e também ele vai estar prejudicando o transporte e o acabamento, entre outros fatores. Ou seja, o cavaco contínuo ele deve ser evitado. Para que se não tenha a formação de um cavaco contínuo, ele se utiliza o que é chamado quebra-cavaco. O que seria o quebra-cavaco? Ele tem a finalidade de estar propriamente, como o próprio nome diz, está produzindo a quebra do cavaco, ou seja, não está deixando que se produza um cavaco contínuo. A figura 3 aí está mostrando os diferentes tipos de quebra-cavaco que nós podemos ter nas ferramentas de corte. Temos a ferramenta de carboneto, que possui seu quebra-cavaco, uma pastilha também, que está simbolizando o seu quebra-cavaco. Ou seja, toda ferramenta de corte, no geral, existe o quebra-cavaco, com o objetivo de não se produzir um cavaco contínuo, mas sim se produzir um cavaco quebradiço. Porque, como já foi dito, o cavaco contínuo vai estar atrapalhando no processo de usinagem. O fluido de corte. O fluido de corte ele é um material composto, na maioria das vezes, de um líquido, de um líquido refrigerante, que deve ser capaz de refrigerar, lubrificar, proteger contra a oxidação e limpar a região de usinagem da peça que está sendo produzida. As principais funções do fluido de corte são duas, que seriam refrigeração da peça e da ferramenta a altas velocidades, e também está fazendo a lubrificação das mesmas com baixas velocidades. Outras funções que nós temos também para o fluido de corte é ajudar a retirar o cavaco da zona de corte, proteger a máquina ferramenta e a peça da corrosão atmosférica. Agora nós vamos falar um pouco dos processos de usinagem. Dentro dos processos de usinagem, nós temos o processo de furação, que é um dos mais tradicionais e um dos mais usuais que nós temos na indústria. Ele é muito utilizado principalmente na indústria automotiva e na indústria aeronáutica, entre diversas outras aplicações. A figura 4 está representando uma forma que nós temos do processo de furação. Hoje nós temos uma broca, temos um material que vai ser usinado,
E para isso, essa broca, né, ela tem que ter um movimento rotativo. Esse movimento rotativo, quando for realizado também um movimento de avanço dessa broca, vai estar realizando um movimento de corte. Ou seja, a broca, né, ela vai estar cortando o material, ou seja, ela vai estar retirando o material da peça que está sendo furada. Nós temos o tipo de furação representado nessa figura, que é o tipo de furação mais convencional, onde a broca gira, né, e a peça fica parada. Porém, nós podemos ter também alguns exemplos que a broca fica parada e a peça vai estar girando e realizando o processo de corte. A furação, ela pode ser dividida de três maneiras distintas também. Ela pode ser classificada em furação em cheio, que é representada pela primeira figura do lado esquerdo do tipo de furação da figura número 5. A furação com pré-furo está representada pela figura central da figura 5. E a furação escalonada, que está sendo representada pela figura da direita na figura de número 5. Um outro processo de usinagem que nós temos também é o processo de alargamento. A sua função é dar ao furo perfeito acabamento com a superfície rigorosamente cilíndrica e lisa. Na figura 6, nós temos representado um corpo e um haste e um alargador. O alargador, né, é a ferramenta utilizada para se produzir o alargamento. Outro processo de usinagem que nós temos também é o processo de mandrilamento, que é um processo mecânico de usinagem que é destinado à obtenção de superfície de revolução com auxílio de uma ou várias ferramentas de barra. Para tanto, a ferramenta gira e se desloca segundo uma trajetória determinada. A figura 7 está representando os principais tipos de mandrilamento que nós temos. Temos o mandrilamento cilíndrico, o mandrilamento radial, o mandrilamento cônico e o mandrilamento esférico. Um outro processo de usinagem também que nós temos é o brochamento. O brochamento é um processo mecânico de usinagem que é destinado à obtenção de superfícies qualquer com auxílio de ferramentas muito cortantes. O brochamento ele pode ser de duas maneiras. Pode ser o brochamento interno e também pode ter o brochamento externo, como está sendo representado na figura 8. Um outro processo de usinagem que nós temos também é o processo de serramento, que é um processo mecânico de usinagem que é destinado ao seccionamento ou recorte com auxílio de ferramentas multicortantes de pequena espessura. O serramento ele pode ser realizado de duas maneiras, manualmente ou com auxílio de máquinas. O serramento manual se utiliza um arco de serra no qual vai estar prendendo a lâmina de serra e vai ser através do esforço humano que vai estar sendo realizado o processo de corte do material que está sendo serrado. Um fator muito importante no processo de serramento manual é a colocação correta da serra de corte. A serra de corte ela deve ser sempre colocada de acordo com a figura 10, onde nós temos o sentido de corte indicado pela figura, deve ser colocado dessa seguinte maneira. O serramento com máquinas eles podem ser trabalhados de diversas maneiras. Temos na figura 11 o exemplo de uma serra alternativa, onde nós temos uma serra alternativa horizontal, que está representada pela figura da esquerda, e uma serra alternativa vertical, representada pela figura da direita. Podemos ter também um processo de serramento com máquina com uma serra circular, onde nós temos na figura da esquerda uma serra circular vertical e na figura da direita uma serra circular horizontal. Temos ainda um outro tipo de serra que é muito utilizado no processo de serramento, a serra de disco circular. Pessoal, por hoje é só, a gente encerra mais uma aula de processos de usinagem. Até a próxima!